um ponto de avivamento. Vamos orar ao Senhor nesse momento com o pastor Guilherme. A paz do Senhor, igreja. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, agora nós estamos aqui mais uma vez te glorificando, te exaltando e aprendendo da tua parte. Já te louvamos, ó Pai, pelos louvores entoados, pela maravilhosa palavra explanada, mas nesse momento, ó Deus do céu, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue derramando a unção do céu, em forma de bênção na vida do mestre que irá ministrar, mas também na vida de cada um que aqui está. Venha encher do Espírito Santo, venha avivar a tua obra através dessa mensagem, é o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Abramos a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de parabenizar a toda a igreja que aqui atendeu o convite. Eu imagino que não seja fácil, mas eu sou grato a Deus por uma sexta-feira, às 17 horas, nós reunimos pessoas para estudar a Bíblia Sagrada e estarmos aqui até este horário. É uma alegria e nós parabenizamos a igreja. Ao tempo que também parabenizamos os obreiros que vieram, mas lamentamos pela vida dos que não vêm, que é inadmissível, principalmente os que vivem integralmente no ministério. É lastimável, mas isso acontece. Ao olharmos para o que já temos ouvido, muito bom o que temos ouvido da parte de Deus. Eu estava escrevendo algumas coisas aqui. O monstro disse assim, que se alguém chega aqui, até para alguém acompanhar é difícil. Aí eu estava pensando, né? Se não for rico, já teve gente que tem um pouquinho de dinheiro que veio aqui na frente que deu trabalho para a gente pegar na mão. Aí eu desisti. Digo, não, é só hoje mesmo, depois eu vou. Quando a pessoa se distanciou, aí nós fomos lá. Mas na hora, e aí vem um rico e um liso, tudo no mesmo dia, quem está liso dá vontade de desistir logo no mesmo dia. Porque está uma fila para abraçar o que tem dinheiro e o outro está lá do lado, jogado. Se ele não tiver vindo com convicção, ele não fica não. Aí depois, eu lembrei de uma pessoa que cheguei aqui, eu disse, você passou pelo discipulado? Eu disse, não, é só besteira, aqui não sei tudo. E a pessoa não está entre nós, triste. Washington falou da questão do exemplo de liderança de fazer a obra, e nós lembramos que há algum tempo teve um ensino que destilou no nosso meio, dizendo que pastor não gera ovelha, é só ovelha quem gera ovelha, que é o ensino errado. Porque é verdade que o objetivo, a função do pastor é ensinar, alimentar, cuidar, proteger. Todavia, nós somos ovelhas do rebanho do sumo pastor e bispo de nossas almas. E Jesus é o exemplo, como ele falou como pastor, e ele gerou ovelhas, gerou discípulos. Então essa história não é verdadeira. Aí eu lembro de duas pessoas aqui, que não é menosprezando, mas não sabiam ler e nem escrever. E eu disse, por que você não vai à escola bíblica dominical? Eu disse, não, eu já sei de tudo, aqui tudo que ensina eu não sei. Eu digo, pai, eu queria aprender alguma coisa e a pessoa não sabe nem ler e escrever. E diz que já sabe de tudo, é complicado para uma pessoa dessa ser discípulo. Porque nós sempre lembramos de Hebreus 5:12. Mas o Hebreus 5:11 diz assim,
que eles decidiram não ouvir. Foi uma decisão deles. E por isso não aprenderam, não tinham nada para ensinar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 25 diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. O que Paulo está dizendo é que, quando nós decidimos fazer alguma coisa, nós temos que deixar outras. E há coisas que nós nem conseguiremos se não conseguirmos deixar algumas. E ele diz, citando o exemplo de competidores da época, que alguém estava deixando alguma coisa e competindo para ganhar uma coroa de louro, folha de louro que murcha, que se acaba. Mas o crente está procurando e buscando uma coroa que não se corrompe, não murcha, não seca, não se acaba. Versículo 26. Pois eu assim corro, a expressão que Paulo usa de um corredor, de um atleta, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Aí ele usa duas expressões, do boxeador e do atleta que corre. Versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, a nossa matéria já não é mais senhora em nós. É o Espírito quem reina, o corpo serve e a alma passa a ser uma escrava. E assim nós servimos a Deus de forma vitoriosa. E ele diz, é essa parte que me chama a atenção: para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. É baseado nesse texto que na página de número 21, como fala da EBD como fonte de avivamento da igreja, aí eu coloquei assim: quem precisamos alcançar para termos a EBD como fonte de avivamento da igreja? Por que eu coloco esse tema, quem precisamos alcançar? Porque, olha, tudo isso aqui é fruto de muita persistência, de trabalho, e até daquilo que a gente chama de chapa, reuniões. Reúne o grupo que são professores de jovens, e depois os de criança, e depois os de adultos, e assim sucessivamente. Aí quem é que nós precisamos alcançar para que a EBD seja essa fonte? Que a gente diz, dirigente, manda aí o grupo dos adolescentes. Aí ele diz assim, eu vou ver se eles querem ir. Esse povo vai. É muito difícil. A possibilidade é de 90% de não ir. Mas nós queremos uma igreja avivada. Aí a gente diz assim, vamos então reunir os dirigentes. Olha, era para estar todos aqui, não era para ter faltado nenhum. Falta. Aí como é que está essa congregação? Aí a gente sai daqui e vai visitar uma congregação no dia da EBD. Chega lá, tem 6 crentes, olhando um para cada outro. Será que vai ter? Será que não vai ter? Eu acho que o dirigente não vem. 9h20, começa 9. 9h30, pastor, o senhor vai mandar alguém para cá? Claro, eu não vejo, eu estou na escola bíblica dominical, depois a gente ouviu o áudio, né? O senhor vai mandar alguém para cá? 9h30. Então são essas coisas que a gente questiona e a gente fica pensando, como é que a gente vai fazer para alcançar quem nós precisamos? Para que a EBD seja essa fonte de avivamento. Eu pego um texto que o pastor José Gonçalves sempre fala sobre ele, e essa semana ele tornou postar no Facebook dizendo assim, pastor e líder também podem ser aluno. E aqui eu estou falando de toda a liderança da igreja.
Eu digo aos irmãos, quando eu falo de líder, eu falo de um termo amplo. O pai de família é o líder. Se ele não é crente, a mãe é a líder no que diz respeito às coisas espirituais. Se o jovem está aqui e diz, na minha casa não tem ninguém crente, é só eu, você ainda tem que liderar a sua própria vida. Porque Romanos 14, 11 e 12 diz que um dia todos darão conta de si mesmo a Deus. Aí olhando nessa visão ampla, como diz o pastor Damasceno, nessa visão macro, todos estão incluídos. E aí ele cita esse texto dizendo assim: estou consciente de que a EBD vive o que, igreja? Contudo, estou 100% convencido de que essa é uma crise de... Se o líder ou pastor não gosta de EBD, quem gostará? Se não incentivar, quem incentivará? Se não vai a EBD, quem irá? Aí ele diz: sou fruto da EBD, não é só ele, irmãos. Se você perguntar a todos esses escritores das revistas que nós estudamos por trimestre, eles dirão a mesma coisa. E ele diz: sou fruto da EBD, sou convertido ao Evangelho há quase 40 anos, pastor de tempo integral há 20 e comentarista de lições bíblicas há 14 anos. Contudo, me sinto bem sendo o que, igreja? Já pensou que coisa interessante? Você sabia que no nosso meio há pessoas que não adquirem a revista da Escola Bíblica pelo fato que o irmão Washington já falou? Não, eu tenho uma Bíblia, eu leio a Bíblia. Sim, meu irmão. E a Bíblia é uma biblioteca. São 66 livros juntos num só. E o Evangelho de Mateus começa dizendo assim: esse é o livro das genealogias de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a pessoa quer se manter dizendo que... Agora imagina, quem está lendo, buscando, encontra dificuldade para compreender, e quem não lê? Isso acaba. O que eu tenho hoje na identidade cristã e pentecostal foi formado nos bancos da EBD. Portanto, não estou superestimando o papel da EBD. Como pastor, já me conscientizei de que a EBD é a maior agência discipuladora e formadora do caráter cristão que existe. Os líderes que desprezam a EBD estão dando um tiro em seu próprio pé, pois terão a curto, médio e longo prazo problemas com o crescimento da igreja. Se nós menosprezarmos, desprezarmos a escola bíblica dominical, nós teremos problemas em todos esses momentos da igreja, a curto, a médio e a longo prazo. Quer ver uma coisa? Há dirigentes que encontram problemas, por quê? Porque o professor que ele tem na escola bíblica dominical, ele só quer ir no dia da escola bíblica dominical. Ou seja, ele quer ensinar, mas ele não se submete a aprender. Ele não vai ao culto de doutrina, não frequenta o culto de ceia, e acha que ainda está abafando. Por quê? Porque não aprendeu. Às vezes o dirigente pode ser uma pessoa simples. E aqui está o meu convite: se você quiser estudar, as classes ali no Francisco Jovita estão prestes a fechar. Tem classe com 20 e tem classe com 3, 6 alunos, por falta de pessoas para estudar. À noite, 2 séries num ano só, mas as pessoas não querem. Aí nós estamos aqui há quase 7 anos, se Deus permitir, 28 de fevereiro foi o dia que nós chegamos aqui. Aí de repente a gente diz: irmão, estuda, irmão, busca conhecimento. Pastor, eu tenho um chamado. Sim, aqui estão as regras da convenção. Ah, convenção é de homens. Sim, mas é por ela que nós nos tornamos ministros. E aí, se nós não estamos preparados, como nós poderemos servir?
está liderando, é um líder espiritual. Pastor, eu tenho dificuldade de ler. Como é que se vai aprender a ler? Lendo. Aí já disponibilizamos professores. A pessoa vem uma semana, 2, 3, aí diz, não tenho gasolina. Irmãos, tudo tem um custo. E a gente já disse, a igreja pode ajudar de uma forma ou de outra. As pessoas não querem. Quando nós olhamos para toda essa situação aqui, se o líder está assim, como estarão os liderados lá? Com o problema do crescimento da igreja, pois as igrejas, sob seus cuidados, incharão em vez de crescer. Irmãos, sem o ensino sistemático da palavra de Deus, a igreja ficará doente e vai inchar, não vai crescer de uma forma sadia. Colocamos aí o segundo ponto, o que é avivamento? Porque para entender que a escola bíblica é fonte de avivamento, a gente tem que saber o que é avivamento. Que a gente prega 1 hora, 2 horas, e as pessoas estão olhando para a gente e alguém dorme ainda, tira um cochilo. Final do culto, vamos ficar em pé. A irmão corre, pula, grita. A irmã diz assim, tu perdeu. Porque tu não viu o irmão correndo, tu estava orando. Foi tão avivado o final do culto. O irmão pulou. Tu estava de olho fechado orando. Já pensou? Aí eu pergunto, o que é avivamento? É tornar mais vivo. É tornar mais da vivacidade. É trazer a vida daquilo que estava quase morrendo. É reviver, é retornar ao princípio em que nós começamos. E como foi que nós começamos? Ora, Atos 2,42 diz, e perseverança, na doutrina, que era o ensino dos apóstolos, que era o mesmo que Jesus Cristo, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí isso fez crescer, em cada alma havia temor. Aí foi milagre, prodígio para todo lado. O Senhor estava no meio deles, igreja. Então, avivamento nada mais é do que viver o cristianismo puro e simples, mas com vigor, valendo. É cada um de nós nos sentir um membro do corpo de Cristo, que não pode estar desligado do corpo, ou mesmo ligado ao corpo, inerte, como já ouvimos. E o que não é avivamento? Essas outras coisas, pulo, grito, correr, chorar. Mas o que é isso? São manifestações daquilo que nós estamos sentindo e que nós não podemos reprimir, claro, porque Atos 7,51 diz assim, vós resistis e ainda continuais a resistir o Espírito Santo. O que Paulo disse em 5:17 de 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, mas depois ele diz, não apague o Espírito, não despreze a profecia, buscai todas as coisas, mas retende o que é bom, porque ele vai pontuando todas aquelas coisas para que nós estejamos atentos. A gente tem que orar, tem. Agora a gente não pode apagar o Espírito, porque todo ensinador, pregador sabe que há momentos que não tem mais como a gente prolongar. A igreja está para estourar, aí ela precisa de um momento, a gente para, os irmãos glorificam a Deus, se manifestam, adoram o Senhor, depois a gente retoma e torna a ensinar de novo, até que a igreja chegue àquele nível de novo, torna a ter aquele momento. Se a gente é educado dessa forma, a gente vai longe. Um dia um irmão chegou aqui e ele gritava tanto que todo culto ao terminar estava rouco. Eu fiz uma visita a ele, expliquei para ele tudo direitinho. Eu comecei perguntando, qual foi o versículo que eu leio naquele culto? Ele disse, não sei. O que foi que eu preguei? Não sei. Mas o culto foi tão bom. Ô meu irmão, eu vi, tu terminou até rouco, mas tu não sabe de nada, não aprendeu nada. Faz o seguinte, tu glorifica a Deus, tu pode arrochar mesmo no céu. Agora tu para e ouve. Ele disse, ô pastor, que ensino bom foi esse aqui em casa?
hoje. Eu não sabia disso. Daquele dia para cá, ele não parou de gritar, não. Então hoje ele parou, que ele grita no céu mesmo. Mas, irmãos, ele para, ouve a palavra, glorifica e está aprendendo. Às vezes o povo ouve a gente falar essas coisas e acha que a gente é contra. Não! É que tudo há tempo determinado, forma e modo certo de agir. Olhando para essas coisas, quem é que nós precisamos alcançar para que a EBD seja fonte de avivamento na igreja? Vamos abrir a Bíblia, Juízes, capítulo de número 7. E o versículo de número 17. Primeiro, aí está no ponto 4. É o pastor e o ministério. Irmão, se o líder e o ministério não entender, aí a gente vai sofrer mais. Então é o pastor e o ministério que nós precisamos alcançar primeiramente. Está em Juízes, capítulo de número 7, versículo 17, dizendo assim: disse-lhes, aqui foi Gideão que falou, olhai para quem, igreja? Irmãos, nós precisamos voltar, ter a coragem, a ousadia e a graça de Deus para dizer ao povo: olhem para mim. Alguém diz assim: não, mas aqueles homens lá eram santos. Não. Tiago 5,17 diz que era homem como Elias, sujeito às mesmas paixões e tentações que nós. Qual foi a diferença? Está escrito lá: ele orou. Ou seja, teve uma vida de comunhão com Deus, teve uma vida de compromisso com Deus. Irmãos, se nós estivermos aqui ensinando, entra dia e sai dia, semana sai semana, mês e sai mês, mas eu ensinar uma coisa, que a minha vida esteja divorciada do que eu ensino, as pessoas que me ouvem, elas vão querer alguma coisa com Cristo, com ensino? Não. Porque eles não conseguem ver a mensagem que os meus lábios falam vivida na minha vida. Eu não sou perfeito e nem você. Você viu o texto que o irmão citou aqui, de Efésios 4:12, para aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Ora, é santo e está sendo aperfeiçoado. Santo ali não é alguém que não tem defeito, mas alguém separado para um propósito, mas que Deus está trabalhando nele para aperfeiçoá-lo, para o louvor e a glória do seu santo e bendito nome. Uma santificação progressiva. Porque quando se entregou a Cristo, justificados, zerou a conta. Continuando servindo a Cristo, progressiva, mas daqui a pouco chegará a plena glorificação, quando nós estivermos lá. Você sabia que eu já visitei irmãos aqui? Irmãos, o senhor está faltando demais aos cultos. Senhor pastor, porque tem um negocinho atrapalhando. Eu digo: meu irmão, com esse negocinho não é para te atrapalhar. Tu vai até Deus destruir esse negocinho aí e ficar tudo bem. Não, eu só quero ir quando tiver tudo que tu não vai nunca. Porque quando acabar esse negocinho, talvez tenha um negócio médio, e depois tem um negócio grande e acabou. E se não tiver de tamanho nenhum, sempre vai ter uma coisinha para te atrapalhar. Agora, quando você segue a Cristo, olha para a palavra, o Espírito de Deus vai trabalhando, o nome do Senhor sendo glorificado, e nós melhorando sempre na presença de Deus. Aí Gideão disse: ó, olha para mim, fazei de que forma? É assim. É pesado? Olha, alguém me diz assim: Silvio, cantar é uma coisa, mas pregar é difícil demais. Olha, você cantou, como? Você aprendeu a letra do hino, ou então está lendo. Você vai pregar, ou você aprende um sermão, ou você vai ler o sermão. Aonde está a diferença? Ah, Silvio, é porque para ensinar, as pessoas olham para a vida da gente. Poxa, e para cantar? Tu vai para cantar para Deus em pecado. Qual é o objetivo do ensino da pregação? Não é glorificar a Deus. Eu não entendo como é que as pessoas querem servir a Deus dessa forma. Aí o texto sagrado ainda diz assim, versículo 17:
E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, o que vai acontecer? Versículo 18: tocando eu, o que vai acontecer? Irmão, é assim. O líder na congregação, o pastor, olha, se os irmãos chegarem aqui e não me virem, os irmãos já vão desanimar. Logo, a gente não é muito estreito. Aí a pessoa olha, já fica um espaço vago, né? Começa por aí. Agora imagina, o líder da congregação é da mesma forma, porque lá ele representa a liderança da igreja. Aí o crente chega, ele não está lá. Essa EBD vai ser fonte de avivamento para quem? Se ela não avivou nem a vida do dirigente do trabalho, do pastor, do líder. Se nós chegamos na EBD, nem o nosso professor, o superintendente não está, quem é que nós vamos conseguir animar, pelo amor de Deus? Evangelho de João, capítulo de número 13, o versículo de número 15. Eu estou só lhe mostrando que nós precisamos voltar a ter coragem. Para isso, a gente tem que procurar estar perto de Cristo. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos estar cada dia se aproximando de Cristo. Olha o que foi que Jesus fez. Porque eu vos dei o que, igreja? Para que, como eu vos fiz, Gideão fez isso, Jesus fez isso. Aí alguém diz, sim, mas era Jesus. Mas você sabia que Jesus não se utilizou de nenhum atributo divino para viver na terra? A não ser receber adoração. Ele sempre recebeu adoração quando estava na terra. E perdoar pecado. Ele sempre veio para isso. Agora, em benefício próprio, não. Ele viveu uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida em oração e uma vida pautada nas Sagradas Escrituras. Foi o diferencial do ministério de Cristo. E viveu como homem, a Bíblia diz, tentado em tudo que nós somos, mas não pecou em nada. Porque às vezes a gente coloca essa realidade tão distante. Eu lembro do pastor Pedro Aldir falando na convenção de que Júlio Neves Nelson, as pessoas que andavam próximo dele, disse que via tanta santidade na vida de comunhão dele com Deus, que às vezes eles conversavam e diziam assim, será que ele namora com a esposa dele? Será que ele tem esse momento do ato conjugal? Que só é santo. Irmãos, está faltando referenciais na vida cristã. Você já viu a dificuldade que é para se ter uma dirigente do círculo de oração? Nós estamos há 20 anos em uma classe de escola bíblica dominical. Olha, a professora faltou, tanto a titular como a auxiliar. Irmã, de aula. Não. Você está estudando há quantos anos? 20. Você ainda não tem como dar. Ah, pastor, mas dar uma aula é difícil. Qual é a dificuldade? Você não estudou a revista. Você não extraiu algo. Como é que você vai pregar para alguém? Você entende isso? Você já parou para pensar o tamanho dessa cidade, chegando aos seus 20 mil habitantes? O que você tem feito para que alguém se renda a Cristo? Não, essa função é dos humanos. Não. Cada um de nós precisamos e temos que ser discipuladores, como já ouvimos aqui. E para a nossa escola bíblica ser uma fonte de avivamento, todos nós devemos estar engajados nesse propósito. Então, pastor e ministério precisam ser alcançados para que a escola bíblica seja essa fonte de avivamento. Aí
Paulo diz logo aí, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, todo mundo sabe de cor e salteado o que ele disse. O que foi que ele disse? Sede o quê? Como também eu. O que Paulo estava fazendo é o que todos nós precisamos fazer. Ele repetiu essa mesma frase em 1 Coríntios 4,16, Filipenses 3 e 17. Porque o alvo é esse. Já foi dito aqui, eu não vou formar meus discípulos, mas discípulos de Cristo. Eles têm que ver Cristo refletindo na minha vida. Irmãos, nós só teremos uma EBD como fonte de avivamento se pastor e líderes forem alcançados. Vamos para o Evangelho de Lucas, para nós ver aí algumas desculpas para não participar da EBD. O texto é escatológico, mas nós queremos fazer uma aplicação apenas das desculpas que eles tiveram ou que usaram para não participar de uma grande ceia, que aqui eu quero chamar de um grande banquete. Quem é que está frequentando a escola bíblica dominical esse trimestre? Levante a mão para eu ver. Tem sido ou não um grande banquete? Então vamos lá. Lucas, capítulo de número 14, versículo 15 e 24. Está escrito: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? Irmãos, está na hora de nós comermos pão no reino de Deus. Um dia desse, uma irmã me parou e disse assim: pastor, o senhor viu? Até os jovens estão abrindo a Bíblia e conferindo o culto de doutrina. E até os jovens, por quê, irmão? É muito natural que todo crente, de crianças a adultos, o façam, desde quando saibam ler. Eu cheguei aqui e fui criticado, porque havia uma sala ali para levar as crianças. Ora, só faz 7 anos, Isabel já tinha 5. Ela não sabe distinguir a mão direita da esquerda. Por que ela tem que ir para a escola ali? Às vezes as professoras saíam e ficavam lá fora atrás de namorado e as crianças virando bicho dentro da sala. Eu disse: vai não, vai não. Quer aparecer? Não, irmão, aquela classe ali é para criança, bem criança mesmo, que não fica quieto, que atrapalha e tudo. E isso depende muito do pai e da mãe. No nosso tempo não tinha isso. E nós estamos aqui todo mundo crente. Aí hoje a gente usa alguma coisa como subterfúgio. Da mesma forma que a gente quer transferir a educação para a escola, nós queremos transferir para a igreja. Não, a gente aprende em casa. Aqui é continuidade. Se a gente não aprende isso, a gente vai ter muita dificuldade. E quem trabalha na educação de criança começa em casa. Aqui é continuidade. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Tu que começa. Aí o que acontece? A gente quer transferir. Aí umas vezes a Isabel foi ali e disse assim: pai, hoje foi ensinado isso na classe. Eu disse: como é? Ela me dizia. Eu disse: tá vendo como não dá certo ir para lá? Tu tá desaprendendo? Ou então estão querendo fazer tu desaprender? Então fica lá na nós. E pronto. Claro, melhorou muito, porque a gente vai fazendo essas observações e necessário é. Eu tenho dito que a educação infantil é uma das mais importantes na igreja. Porque alguém diz assim: eu quero ser educador de criança. Pois vai para casa do jovem. Ah, para casa do jovem eu não vou não. Por que tu quer ser educador de criança? Não, criança é só dar bolo, colocar música e botar para pular. Não, está tudo errado. Criança é base. Se perder essa base, perdeu tudo. Mas também, se aproveitar essa base, nós teremos uma igreja forte e o nome do Senhor será glorificado na vida da igreja. Então o texto sagrado diz que eles deveriam comer pão no reino. Versículo 16. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia. Irmão, era um banquete tanto. Convidou
para muitos. E na hora da ceia, mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde e juntos, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. E disse o primeiro: eu comprei um campo e preciso ir ver. Um dia desses eu tive o desprazer de pregar numa localidade onde os irmãos davam animais de dízimo. E o pastor daquela igreja disse: Silvio, não dou conta mais de dirigir a igreja, porque eu tenho tanto gado que eu não tenho tempo para a igreja. Saí de lá e eu fui pregar em outro lugar. Quando cheguei lá, o pastor disse: olha, eu estou estressado, eu estou na segunda fazenda querendo comprar a terceira, e eu estou vendo que eu não vou dar conta de gado, de igreja e de tanta coisa. E se uma liderança chega a esse ponto, e os liderados, então qual desculpa para não vir a EBD? Não, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Parece que tem mentira nisso. Quem foi que já comprou um terreno aqui sem olhar antes? Você compra e depois é que vai olhar? Ou é que ele precisava estar lá presente? É isso que ele quer dizer? E trocaria o banquete. Irmãos, escola bíblica dominical, domingo pela manhã, pelo menos aqui, inicia às 9, encerra às 10h30, pontualmente. Senão o pastor quebra esse negócio aqui. Porque quando nós chegamos, os irmãos disseram: não, aqui pode ir até 11 horas, 12 horas. Ele disse: as irmãs que têm marido não crente, como é que essas irmãs vão se ater com esses homens? Ele disse: a partir de hoje, inicia 9, encerra 10h30 e ponto final. É 1h30. E alguém diz: não, e a minha chácara, e o meu campo, e a minha fazenda? Tu vai lá, fica até 8 horas, te arruma, vem aqui, participa e volta às 10h30, que já vai estar as coisas rapidamente. Meio-dia você vai almoçar e vai ter à tarde, se você não for para o evangelismo, e à noite você estará no culto. Porque se Deus soprar, como fez nos dias de Ageu, não fica nada. É como juntar em saquetel furado. Outra desculpa para não vir a EBD, a segunda, está aí no versículo 19, é que eu comprei 5 juntas de boi e eu vou experimentá-los. Está ligado à mesma coisa. Um comprou um terno, outro já comprou junta de boi. Mas por incrível que pareça, o versículo 20 diz assim: outro diz: eu casei e eu não posso ir. Infeliz porque tu não leva a mulher também. Só assim são 2 alunos e não só mais um. Mas essas desculpas, elas vão aparecendo e a gente vai se conformando com elas. Mas o versículo 21 diz: voltando àquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. O Senhor ficou indignado. Ele disse: agora vai, sai nas ruas, sai nos bairros da cidade, pega os pobres, aleijados, manco, cego. Aí ele disse: Senhor, eu fiz e ainda tem lugar. Irmãos, quando nós conseguirmos trazer todos os crentes à escola bíblica dominical, ainda vai ficar faltando lugar. Porque nós não precisamos trazer só a igreja. A escola bíblica é o local. Enquanto está sendo ensinado, alguém está sendo evangelizado. Cada crente precisará trazer alguém não crente para ouvir a mensagem do evangelho. O texto sagrado nos mostra ainda, no versículo 23, e disse o Senhor aos seus servos: sai pelos caminhos, pelos atalhos, e forçam-os a entrar. Eu quero ver a minha casa cheia. Versículo 24: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. A pessoa acha que perde uma EBD, perde a outra EBD e vai ficar tudo assim. No final, você não participará do banquete principal. Porque se você deixa uma aqui
a outra ali, você vai perdendo o apetite. Daqui a pouco tu não está nem lembrando de céu, tu está achando que o teu céu é aqui, que é o céu da tua fazenda, do teu casamento, dos teus bois. Aí tu esquece que isso tudo é passageiro. Canaã é logo ali e nós estamos nos preparando para morar lá. Então são desculpas que são utilizadas para que não participemos da EBD. Eu não vou dizer nada novo. Pastor Francisco Soares Raposo Filho colocou esses pontos aqui lá no encontro de superintendentes há poucos dias, que teve gente que quis ir lá, mas não quis estar aqui. Como é que se explica isso? Será que querem mesmo aprender ou querem só andar de carro? Porque a diferença é que lá tinha um carro para andar, e aí tinha inscrição para pagar, e aqui é de graça. Nós estamos em casa, mas estamos aprendendo. E continuaremos ainda. São essas coisas que me levam a questionamento, e para mim não faz diferença, porque o pastor Estevão Ângelo disse que quem quer aprender, aprende com quem sabe muito, aprende com quem sabe menos. Ele disse lá que o superintendente e educador da EBD, ele precisa ter essas características. Letra A, toda a igreja juntos? Irmãos, se nós não tivermos convicção de salvação, o que nós vamos ensinar? Se a igreja olhar para o superintendente da EBD, eu estou falando de classes que nós precisamos alcançar para ter uma EBD como fonte de avivamento. Se eu olhar para o meu superintendente e não ver Cristo na vida dele, para o meu professor não ver Cristo, qual é a empolgação e o desejo que eu vou ter para ser crente? Letra B. Eu ensino na EBD, mas eu sou contra os usos e costumes da igreja, eu sou contra o batismo do Espírito Santo, eu sou contra o dízimo, eu sou contra ofertar, eu sou contra o pastor ser remunerado pela igreja. Mas meu Deus do céu, isso parece loucura. Contra campanha de oração. Não precisa de campanha de oração. E precisa de quê para ser crente? Sim, mas não tem, irmão. Essa semana eu já vi um grupo aí dizendo que na hora que alguém aceita Jesus, ele já é batizado no Espírito Santo, e aí depois ele só recebe o revestimento de poder. Onde foi que você aprendeu isso? Na doutrina pentecostal. Pelo amor de Deus. Eles estão falando de Atos capítulo 19, mas o versículo 1 diz que eles eram discípulos. Quando Paulo pergunta que recebeste o Espírito, ele está falando de batismo no Espírito Santo, porque ele sabia que quando o crente se entrega a Cristo, ele já recebe o Espírito, porque foi ele que escreveu Efésios 1 e 13, e ele diz que nós somos selados, e no versículo 14 recebe o penhor. O selo, nós estamos identificados, o penhor já foi pago, a conta, já foi dada a garantia, o Espírito Santo está morando. Aí ele disse, nós nem ouvimos falar, a gente está aí o negócio no batismo de João. Aí ele tornou a batizá-los. O rebatismo falado na Bíblia Sagrada é aquele ali. Porque o batismo de João era de arrependimento do pecado, dizendo, vocês acreditam que ele vem? Eu estou falando sobre ele. Agora só que eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo com fogo. Se vocês querem esperar e acreditam nessa mensagem, vem aqui que eu batizo. Eles eram batizados. Mas Jesus veio, então Paulo diz, agora é o batismo cristão, não é mais o do João do arrependimento do pecado. E depois ele pôs as mãos sobre eles, e eles receberam o poder de Deus e falaram em línguas. Quando nós olhamos para isso na Bíblia, aí nós explicamos a igreja. É por isso que nós rebatizamos pessoas que vêm de igrejas que a doutrina não é de acordo com a nossa. Mas é uma só fé, um só batismo, um só amor, sim, mas desde que seja certo. Errado não. Letra 3. C.
que não tem submissão à liderança da igreja, que não se submete ao que a Bíblia Sagrada ensina. Eu me porto na frente da classe ou na frente da igreja como superintendente de uma forma, mas na escola, em qualquer outro lugar. Irmão, peraí, eu tive em 2 escolas hoje, tive uma outra ontem, antes de ontem, segunda-feira. Aí tem crente que pergunta assim: tu trabalha na prefeitura, é? Irmão, eu trabalho no reino. Meu serviço é pregar. Eu vou pregar aonde me chamarem. Aí tem crente que diz: não precisa, toda coisa tem pastor no meio. O crente. Olha, se nós não aproveitarmos esse tempo, o que está sendo discutido para adentrar nas escolas é arrebentar com esse negócio de família, de fé, de tudo que você possa imaginar. Se a gente não aproveitar esse momento, eu não estou dizendo nem que convide, eles que dizem: pastor, você pode dar uma palavra, mas como é lá? Não, é os funcionários. Está lá, você canta, prega, faz o que quiser, não tem outra coisa, é você que vai coordenar. Eu vou perder uma oportunidade dessa? Eu fui em uma reunião de pais, ele disse: ora aí por todo mundo para começar a reunião. Eu não vou orar. Mas meu Deus, onde é que está a nossa mente, igreja? E eu tenho recebido convites que eu não vou porque eu tenho medo de escandalizar a igreja. Mas quem convida não sabe o que ele está fazendo. Ou então é Deus que está escancarando tudo aqui. Mas eu tenho medo que a igreja não entenda, porque ela não entende que eu vou a um colégio, imagina se eu for em outros lugares. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, ela diz, segundo o pastor Raposo, ele diz que nós temos que ser capazes de trabalhar em equipe. Nós temos que ter a capacidade de coordenar. Estou falando de liderança, quem precisa ser alcançado, saber quem fica em cada lugar, como deve desenvolver, o que pode fazer. Lembrar que nós trabalhamos com valores eternos. Cadê os seus alunos? Como é que está a EBD lá na congregação onde você está? Não, lá sempre foi fraca porque tu é fraco. Mas Deus é forte. E na igreja, até o fraco também que tem que dizer: eu sou forte. Diga o fraco: eu sou forte, porque Deus nos fortalece na nossa fraqueza. Paulo disse: quando pensava que estava fraco, era aí que ele estava forte. Irmão, Deus quer incendiar povoados, bairros, essa cidade, através da sua e da minha vida. E a EBD é essa fonte de avivamento. Aqui na sede, quantas pessoas já viram as jovens e jovens de faculdade, da pedagogia, vindo aqui aprender como é a pedagogia aplicada à escola bíblica dominical? Quantos já viram? Esse povo está sendo evangelizado, igreja. E nós precisamos aproveitar todos esses momentos. É por isso que nós convocamos a todos, quem não é professor, para que comece a sentir desejo de ser. Quem já foi, que volte em breve a ser. Eu não estou falando de um cargo, porque quem quer o cargo sempre desconhece que ele tem uma mulher a carga. Mas quem tem consciência, sabe o que está fazendo, não precisa nem de um, nem de outro, porque ele é um servo de Deus e ele vai fazer a obra. É colar em alguém que vem aqui e aceita Jesus, é na sua quadra, então não deixa ele de mão. Vamos para a igreja, hoje tem culto, tem oração, a campanha é meio-dia, não perca o culto da família, vamos lá, sexta de oração, sexta. É assim. Você está trazendo e estará livrando, porque os amigos e as amigas dele lá estão dizendo: olha, vamos para a balada, vamos para a tarde alegre. Não tenho dinheiro, eu pago para ti. Estou sem transporte, eu passo aí e te pego. Rapaz, estou sem roupa, eu tenho 2 aqui, eu levo uma para ti. Irmão, é o diabo.
aceitou Jesus? Aceitou. Não, deixa para lá. Agora vamos atrás de outro. Irmãos, é na EBD que nós aprendemos. E nós precisamos alcançar essa liderança para que saiba trabalhar e entenda que são valores eternos. Tem gente brigando por um carro e tem vidas se perdendo no nosso meio. Isso é valor eterno. O que foi que nós deixamos de fazer em 2022? Quando Deus colocar um desejo no seu coração para evangelizar, falar de Cristo a alguém, não programe para amanhã, vá logo hoje. Se você lembrar de alguém nesta reunião, já saia daqui direto para a casa dele ou para a casa dela, porque amanhã ele poderá amanhecer morto. Já convide logo na saída daqui, e se quiser Jesus, tu já ora logo. Porque se morrer de hoje para amanhã, pelo menos tu já está livre. Mas faz o que precisa fazer logo. Depois você colocaria alguém do seu jeito para ser seu funcionário? Ele perguntou. E depois ele disse: e se o colocasse, você confiaria, você teria tranquilidade que ele desempenhasse o serviço? Foi só isso que ele disse. Eu não quis acrescentar e nem mudar, para a pessoa não olhar e dizer assim: e como é mesmo? Porque lá disseram uma coisa e aqui disseram outra. É só isso aqui. Aí você ouviu lá, ouviu aqui também, graças a Deus. 6. Educador e aluno. Eu disse aos irmãos, em primeiro lugar, que precisa ser alcançado o pastor e o ministério. Eu disse que o superintendente, o educador do EBD, agora o educador e o aluno. E aí o Washington falou alguma coisa interessante, né? A gente não se conversou, mas o Isaac teve o seu Abraão, Josué teve o seu Moisés, Purá teve o seu Gideão. E esse aqui eu quero ler com os irmãos. A gente já começou a ler Juízes, então vamos lá de novo. Juízes capítulo 7, versículo 10, 11. Diz-nos a palavra: quando o Senhor fala com Gideão, 7, 9, diz assim: e sucedeu o que? Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. Já estava garantida a vitória, mas parece que o medo bateu nele, Gideão. E se ainda tens, então já era um medo velho antigo. Descer, desce tu e quem? O teu moço. Pura. Irmãos, o Sérgio Lopes canta um hino dizendo assim: a mão que você hoje ajudar a levantar, amanhã poderá ajudar a levantar alguém. Esse alguém poderá ser você. Hoje eu ouvi de um pastor que o pastor que o discipulou hoje está caído. Eu disse: está na hora de você ajudar. É a vida cristã. E se nós não discipulamos ninguém, quem é que vai nos ajudar caso precisemos? Se não fosse esse moço, Gideão teria fracassado. Mas a Bíblia diz assim: e ouvirás o que dizes, se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço. Só fala desse moço nesses 2 versículos em toda a Bíblia Sagrada, mas o papel dele foi importantíssimo e imprescindível para a vitória de Gideão. Às vezes há pessoas na Bíblia que passam despercebidas, mas elas têm um galardão no céu. O nosso problema é que nós estamos procurando alguma coisa de destaque e talvez nem no céu chegue. Mas antes não sermos conhecidos aqui, mas termos uma recompensa ali para a glória do nome do Senhor. Eliseu teve o seu Elias, Paulo teve o seu Gamaliel, Barnabé, o Washington acrescentou ainda, e Timóteo teve o seu Arão. A conclusão nos diz assim: com a ajuda de Deus e do seu Santo Espírito, amparado nas Escrituras Sagradas, através desse simpósio, conseguindo conscientizar a toda que a igreja, a olharmos para o alto como ensinou Jesus, não somente veremos os campos brancos para sempre,
mas faremos uma grande colheita em nome de Jesus, cumprindo assim o objetivo da IBD, que é evangelizar enquanto ensina. Amém. Tem alguém nesta noite que não é crente? Nós pedimos que convidasse a todos e deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador. Tem alguém nesta noite que deseja reconciliar-se com Deus, voltar para os caminhos do Senhor? Está todo mundo bem? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados, já estamos terminando. Amanhã à tarde inicia as outras plenárias. É o pastor Valberto de Bacabal. Valberto, né? Tá, obrigado. Pastor Wagner está conosco. Onde está o pastor? E com ele tem alguns irmãos. Passa pelo menos isso. A igreja dar boas-vindas, se é verdade, amém. Deus abençoe o Senhor. Só um momento. É tanto papel que já pedi para colocar em. Os irmãos estão comunicando que tem a lanchonete. Ao terminar aqui, os irmãos vão à lanchonete, está ajudando os jovens da nossa igreja. Estão promovendo um retiro e precisa da ajuda dos irmãos. Eu gostaria de pedir aos professores aqui, os professores de EBD e os pastores de congregação, que nos deixem a lista, só para mim estar acompanhando com a irmã Pauliana, a questão da nossa confraternização domingo pela manhã. Eu sei que os irmãos já organizaram, mas eu preciso ter irmão, tá? A coisa não pode ficar solta de jeito nenhum, que a gente precisa saber o que tem e o que não tem. Os irmãos entenderam? Digo amém. Os irmãos façam isso agora à noite, tá bom? Porque como amanhã é sábado, aí nós temos a questão feira, essas coisas. Domingo, às vezes, o irmão fica querendo correr. Eu vou comprar, lembrei. Não tem, é fechado. Tem que ser tudo amanhã pela manhã, bem cedinho. Por isso que eu quero que os irmãos tragam para mim tomar decisão com a superintendência da igreja. Tá certo, irmão? Não sai daqui sem nos dar as informações, porque cada professor ficou responsável por isso e cada líder de congregação ficou responsável por isso. Não é dizer, não, domingo nós vamos chegar aqui com meia garrafa de café, vou mandar você voltar. Ficar de pé em nome de Jesus. Pastor Raimundo Damasceno nos leva a Deus em oração e as bênçãos apostólicas. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui nesta noite. Eu aprendi que quem quer aprender, aprende com quem sabe pouco e com quem sabe muito, não é? Eu já tive visto o Washington Estrada várias vezes, é amigo, mais de 30 anos de amizade, mas o careca velho de Cirlândia gostei dele, o bicho velho tá benção, vou levar ele lá do Jequiri, pastor, o Washington, vou levar ele lá do Jequiri, assunto discipulado, gostei. Então a igreja aqui tem talentos, graças a ela, Deus é talentosa, cheio de homens e mulheres talentosos que Deus saberá direcionar para que a liderança use para a edificação do corpo de Cristo. Levante sua mão comigo. Querido e eterno Deus, nós adentramos a tua presença nesta noite para agradecê-lo, aleluia, penhoradamente pela graça que o Senhor concedeu aos teus servos, que foram usados, que foram instrumentos, que foram ferramentas tuas, meu Deus, esta noite, para a edificação do teu corpo, do corpo de Cristo. Oh meu Deus, que amanhã, à tarde, à noite, nós continuemos, meu Pai, estarei aqui em nome de Jesus, para continuar aprendendo, crescendo, meu Deus e meu Pai, aleluia, para que cheguemos à estatura de varão perfeito, aleluia, aprovado para fazer a boa obra
de Deus. Abra as suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, que todos digam amém. Amém.